Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Pausa. Deixa aí por enquanto. Muito bem. Eu acho que todos nós temos um conhecimento já de que a igreja do Senhor Jesus, sim, ela é um organismo vivo na terra, mas também a igreja do Senhor Jesus, eu diria que é um edifício em construção, porque afinal de contas a igreja que é composta por mim, por você, por pessoas, nós estamos em construção diariamente. Você concorda comigo? Amém? Nós estamos em construção diária. Nossa vida, todos os dias, precisa passar por uma construção ou por um desenvolvimento da parte de Deus, porque isso eu diria que é de extrema importância para a nossa vida. Então a igreja como um todo, não só aqui, mas no mundo inteiro, é uma igreja que está em construção. Quando Jesus esteve na terra, e ele anunciou a sua volta para os céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Consolador, o Baracleto, o substituto da mesma espécie. Ele enviaria o Espírito Santo, que daria continuidade ao trabalho que Jesus começou nos dias da sua carne. E o Espírito Santo, desde então, irmãos, ele tem acompanhado o desenvolvimento, é isso que eu quero dizer, ou a construção da igreja do Senhor por mais de 2000 anos. Desde quando Jesus começou a sua obra, desde o episódio que ele mencionou a primeira vez a palavra igreja, né? Eclésia, igreja. Está lá no texto, quando Pedro tem a revelação de quem ele é ali o episódio onde ele fala a primeira vez a palavra igreja. Sai da boca dele, igreja. Eclésia, chamados para fora. Muito bem. Desde aquele dia, começou-se então a construção da igreja do Senhor Jesus, e ele começou essa construção no restante de tempo que ele tinha na terra. Quando ele morre e ressuscita, e aí entra naquela questão lá que eu acabei de dizer, ele anuncia que tem que voltar para o Pai, e ele envia o Espírito Santo para dar continuidade a essa construção. Então significa que a igreja do Senhor Jesus, todos nós aqui no Brasil, no mundo inteiro, aonde tem a igreja do Senhor, aonde tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, nós estamos em construção. Estão entendendo até aqui? Amém. Em construção e desenvolvimento constante. Aí, de acordo com o que Paulo está falando aqui, você vai entender onde eu quero chegar, no versículo 20. Essa construção, ela passa pelo prumo de apóstolos e profetas. Eu preciso que você entenda algo aqui que eu vou lhe dizer. Dificilmente você vai ver, eu lhe garanto isso com toda certeza, irmão. Lhe garanto sem medo de errar. São poucos os lugares que dão importância, por exemplo, ao conhecimento dos 5 ministérios, que é a coluna vertebral da igreja. E mais, pouquíssimos ou raríssimos lugares dão importância ao conhecimento dos dons espirituais, por exemplo. E por não darem conhecimento a essas coisas, as
os responsáveis por ensinar, eles não dão muita importância para isso, contanto que eles tenham um título. Eles não ensinam o povo a importância dos ministérios, porque os ministérios foram dados para a igreja, né? Que tipo de equipamento é dado para os ministérios. Então passa despercebido o fato de que, de acordo com o que Paulo diz aqui, a edificação ou a construção da igreja, que começou por Jesus, o Espírito Santo está dando continuidade, passa pelo prumo, ou vou usar uma expressão melhor, uma ministração específica de homens e mulheres que são chamados do apostolado ou do profético. Nós não podemos deixar de ignorar, obviamente, os outros 3 ministérios que compõem essa coluna. Evangelistas são extremamente importantes, pastores são extremamente importantes, mestres são extremamente importantes. Mas de acordo com o que Paulo fala aqui, pelo Espírito, a construção da igreja do Senhor Jesus passa pelo prumo desses 2 ofícios. Não é à toa que são os ministérios que são mais perseguidos por Satanás. Né? Você vai ver sim perseguição aos outros ministérios. Você vai ver sim o inferno lutando contra evangelistas. Você vai ver sim demônios lutando contra pastores e contra mestres. Mas se você colocar na balança, você vai ver quão horrenda é a guerra de apóstolos e profetas. Porque eles foram a edificação do fundamento santo. Está aqui. A construção da igreja passa por eles. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Eu quero dar importância hoje na ministração a isso e algumas coisas mais que eu vou falar. Eu preciso que você entenda que eles são o prumo da igreja, porque segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, já falei isso muitas vezes, está lá em Lucas 11:49, você pode conferir. Jesus disse que os apóstolos e profetas são a sabedoria de Deus, manifesta através de homens. Aleluia. Então eu quero que você entenda o seguinte: a igreja, vou usar até alguns termos técnicos daqui a pouco para você entender. A igreja é uma construção, está sendo construída. Pedras precisam ser colocadas em pedras vivas, como diz Pedro, no seu devido lugar. A igreja é uma construção. Nossa vida passa por uma construção diária. Nosso coração precisa passar por uma construção diária. Inclusive, há ocasiões que essa construção é demolida por muitas circunstâncias. Então, o próprio Espírito trata de reconstruir a nossa vida. Mas isso não pode parar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Estão ligados aqui? Glória a Deus. Deu problema não, transmissão? Vamos, certo. Deve ser o telefone, não tem medo. Essa construção, ela precisa seguir, ela não vai parar, e certamente não vai parar, porque há um texto, inclusive, que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Existe uma obra de construção na vida da igreja. Se eu e você fazemos parte verdadeiramente da vida da igreja, Deus começou uma obra em nós e Ele não vai parar até que ela se cumpra. Diga amém. Amém. Ok. Há uma obra, há uma construção de Deus em nós, e lhe garanto que é tão tremendo e tão fabuloso que até desconhecemos. Talvez a gente ache que é verdade que a alguns é dado uma porção e ali eles permanecem. Mas há alguns que nem imaginam que a porção que Deus lhe deu é até maior do que eles imaginam. E aí pensam que esse é o meu limite, esse é o meu nível, mas não sabem que, porque isso só passa por um tempo de conhecimento, de revelação. É uma construção, irmãos, que vai se desenvolvendo cada vez mais em todos os níveis que Deus tem para cada um de nós, vão se revelando. A igreja é uma construção, passa pelo prumo de alinhamento,
de apóstolos e profetas, porque eles são a sabedoria de Deus. Aleluia. Né? Mas eu quero que você entenda que eu estou falando aqui de profetas verdadeiramente profetas e apóstolos verdadeiramente apóstolos. Porque o Senhor Jesus, inclusive, disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Nos dias de Paulo, e eles ampliam a profecia para o tempo do fim, também surgiriam muitos falsos apóstolos. Observe, irmãos. Aí eu estou falando da construção da igreja. O fato de intensificar o poder do engano, justamente nos ofícios apostólicos e proféticos, significa alguma coisa. Se você olhar as profecias, você não vê nada sobre falsos evangelistas. Você vê pouca coisa sobre falsos pastores e um pouquinho também sobre falsos mestres. Mas quando se trata de falsos profetas, falsos apóstolos, é ampla e vasta profecia. Por quê? Porque autênticos e legítimos profetas e apóstolos de Deus estarão se movendo de uma maneira impressionante para construir a vida da igreja, para que Jesus a encontre como Ele quer que ela esteja. E por causa disso, Satanás, como eu falei esses dias numa ministração aqui fora da cidade, ele é um plagiador nato, um perito em copiar as coisas de Deus. E por causa disso, ele vai mover falsos apóstolos e falsos profetas para colocar em descrédito os verdadeiros. Aqueles que trabalham em prol da igreja verdadeiramente, não em prol de si mesmos. Aqueles que sequer colocam a nomenclatura de profetas e apóstolos, porque não se preocupam com isso. É como eu disse uma vez, eu aprendi isso com meu pai na fé. Deixe que a unção fale por você. Você não precisa dizer que você é um profeta. Deixa que a unção fale por você. Aleluia. Você não precisa dizer que é um pastor. Deixa que a unção vai falar para todos que você é. Então vamos lá. A construção da igreja, nós irmãos, todos nós, tá? Ela passa pela administração, conforme Paulo, de apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Está entendido até aqui? Amém. Então vamos seguir, tá? Versículo 21. Ele segue dizendo o seguinte: nele, ou seja, em Cristo, todo edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Vamos dar outra pausa aqui. Nós precisamos perceber algo aqui, irmãos. De acordo com esse versículo, a igreja, como você viu muito bem, é comparada ao edifício. Está aqui, nele, todo o edifício, a construção dele, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então, observe, a igreja é comparada a um edifício, tá? que está em crescimento e em constantes ajustes. Isso aqui é importante. Vou repetir. Nós, como igreja, como membros do corpo de Jesus, como pedras vivas de um edifício espiritual, de uma casa espiritual, de uma construção espiritual chamada Igreja de Jesus, Igreja do Cordeiro, família de Deus, nós temos que estar em constante crescimento e constante ajuste. Porque entenda, o crescimento não vem sem ajustes. É impossível haver crescimento se não há ajustes. E é justamente aqui nos ajustes que entra o fundamento da igreja, o prumo desses ofícios. É justamente nos ajustes que eles entram em cena. E é justamente aqui também que eu quero lhe dizer, onde nós temos alguns pequenos problemas. Porque ajustes trazem desconfortos.
Percebe isso? Ajustes exigem um pouco mais de cada um de nós, e a questão é que isso nos incomoda, porque observa que isso faz parte de cada um de nós, da nossa natureza. Se nós nos acomodamos em uma zona de conforto, de estabilidade, digamos assim, e a gente se acostumou com aquilo, uma vez que o fundamento da igreja começa a chamar o crescimento através de ajustes, esses ajustes vão me tirar dessa zona que eu já estou acostumado a estar, e isso vai me trazer desconforto. Eu não vou gostar disso, porque eu me acostumei de estar aqui, eu me acostumei com esse nível de vida espiritual, e algo além disso para mim é radicalidade. Se o Espírito me chama para um nível maior, eu digo que não precisa, porque eu estou confortável aqui. Eu não preciso de mais unção, eu preciso só desse nível de unção. Irmãos, você precisa entender algo. Por que será que os homens só têm ambição para coisas ruins? Você sabia que não é errado desejar ser grande no reino dos céus? Palavras do Senhor Jesus, é só ler lá. Um dia, vou abrir aspas aqui. Os discípulos de Jesus estavam ali, começou uma discussão entre eles, e a discussão era: quem seria o maior no reino dos céus? Já leu esse texto? Certo? Quem seria o maior? De tal maneira, a discussão foi tão grande que Tiago e João, eles nem tiveram coragem de falar isso para Jesus e mandaram a mãe deles. A pessoa disse: vai lá, mãe, fala lá para mim, lá para Jesus. A pessoa mandou a mãe. Aí lá vai a mãe dos dois. Os caras não tiveram coragem de discutir entre si. Aí depois, para falar com Jesus, não tiveram coragem. Aí foram lá. Aí foi lá a mãe de Jesus: mestre, deixa eu te pedir uma coisa. Sim. No teu reino, coloca os meus filhos, um na tua direita e outro na tua esquerda. Era eles que deviam e iam falar isso, mas não tiveram coragem, andaram aí. Tá. Mas o cerne da questão aqui é o seguinte, irmãos: em nenhum momento Jesus condenou o desejo dos discípulos de serem grandes no reino de Deus, viu? Porque ser grande no reino de Deus, conectado com os princípios de Deus, eu não corro o risco de ir por um outro caminho. Se eu estou verdadeiramente conectado com o reino de Deus. A única coisa que ele disse, ele não repreendeu eles: ei, vocês querem ser grandes no reino de Deus? Queremos. Então seja o menor. Não começa querendo ser o grande, começa sendo o menor entre todos. Começa sendo aquele que serve. Vocês querem ser grandes? Começa pequenininho, então. Observa, em nenhum momento Jesus condenou o desejo dos seus discípulos de serem grandes no reino dos céus. É por isso que eu falei agora há pouco, voltando aqui para a ministração, os ajustes para o crescimento de alguém. Eu falo do crescimento tanto individual como coletivo, irmãos. Eles vão nos tirar de uma zona de conforto, de estabilidade. Está bom aqui, eu estou contente com o meu nível. Eu estou satisfeito assim. Eu quero lhe dizer que Deus tem muito mais para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Você não está curioso para saber as grandezas que Deus tem preparado para você? Pense comigo. Você não tem curiosidade para saber quem você vai ser em Deus daqui a 3 anos, por exemplo? Como que vai estar o seu nível de vida espiritual? Você não tem curiosidade para saber qual vai ser o seu nível de revelação de Deus daqui a 1 ano? Por isso, a construção da igreja passa pelo cúmulo desses ofícios que são o fundamento. E eles promovem crescimento e esses ajustes constantes. São constantes, irmãos. Por isso, entenda, toda vez que você precisar passar por ajustes,
Não rejeite isso. Não tenha isso como uma afronta. Tenha isso como um privilégio de um Deus grande que está acreditando em você. Aleluia. Diga graças a Deus. Certo? Então, o versículo 21, ele está falando disso. Todo edifício bem ajustado. Observa, bem ajustado. Passando por ajustes, ele cresce para templo santo do Senhor. Agora, deixa eu lhe dizer algo aqui muito interessante. Como eu disse, eu vou usar termos técnicos aqui para você poder entender. Essa construção que o Senhor está fazendo, isso é uma revelação até que eu tinha recebido da parte de Deus há algum tempo. Ela vai passar por uma arquitetura e uma engenharia de Deus. Como assim? A arquitetura é apostólica. A engenharia é profética. Vou usar alguns termos aqui, mas vou associar com coisas espirituais. Tá certo? Então você precisa entender que, de acordo com o que Paulo diz aqui, esse edifício ele precisa passar por construção. Versículo 22, ele segue dizendo o seguinte: e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos lá então. A ideia é, Deus quer fazer de nós uma morada. Compreende isso? Uma morada. Como é uma construção espiritual, passa por uma arquitetura e uma engenharia. E a arquitetura apostólica, esses ofícios que Deus vai movendo no nosso meio, tem uma função, e a engenharia profética tem outra. Mas tudo visa o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A construção da igreja, seus ajustes, seu crescimento para a morada de Deus no Espírito dessa igreja. Amém? Amém. A arquitetura apostólica, ela promove desenhos, irmãos. Primeira coisa que eu posso dizer aqui para você, ela promove desenhos para cada pedra desse edifício. Lembra que Pedro disse que nós somos pedras vivas nessa construção. A arquitetura apostólica de Deus nos últimos dias, ela vai promover desenhos divinos para cada pedra espiritual dessa igreja. Lembra de Moisés? Moisés foi um modelo de apóstolo do primeiro pacto, eu já falei isso. Ele recebeu um desenho de Deus. Deus deu um desenho para ele. Apóstolos se movem exatamente dessa maneira. A arquitetura desses apóstolos, ela recebe desenhos para cada pedra viva. Porque entenda, quando eu falo de desenho, eu estou falando de um plano. Existe um plano desenhado e não rabiscado. Vou dizer de novo para você entender. Não há rabiscos quando se fala de plano de Deus para a sua vida. Rabisco é um negócio bagunçado, sabe? É coisa de criança. Deus não lhe dá rabiscos. A sua vida não é um rabisco. Ei, o Senhor é um hábil escritor. Ele usa a sua pena com perícia. E ele faz seus desenhos divinos para cada um de nós. E eu vou até mais longe. Eu posso dizer que cada um de vocês é um desenho que Deus fez na eternidade. Amém. Você precisa entender isso, né? Cada um de vocês é um desenho que Deus fez na eternidade. E a arquitetura apostólica, ela promove esses desenhos. E mais, ela trabalha com a parte estética da igreja, da construção. Ou seja, isso fala da beleza da igreja. Não tenha dúvidas que Jesus não quer encontrar uma igreja feia. Não tenha dúvida disso.
E quando eu falo disso, não é apenas uma estética exterior, um estereótipo. Estou falando de uma beleza interior que todos nós precisamos ter. Quantos estão entendendo isso? A arquitetura apostólica, ela promove desenhos, ela trabalha a parte estética da construção, ou seja, apóstolos se preocupam com a beleza da igreja. Com a formosura daquela a qual o noivo tem tanto apreço. Por serem tão próximos de Jesus, eles se importam com a beleza daquela a quem ele tanto quer. E repito, é uma beleza interior, é de espírito. Aí vai o exemplo. Um dia, Jesus, nos dias da sua carne, ele se depara com os fariseus. Os fariseus eram bem ornamentados. Vamos dizer no nosso linguagem de hoje, eles eram chiques. Os caras eram chiques. E Jesus, observa como Jesus, ele é chamado de singular, o apóstolo da nossa confissão. Então observa como o apóstolo se preocupa com a beleza interior. Ele olhou para os fariseus e disse assim: vocês são sepulcros caiados, belos e formosos por fora, mas por dentro cheios de rapina e de podridão. O apóstolo se preocupando com a beleza do seu povo interior. Percebeu? O apóstolo da nossa confissão, ministrando beleza de espírito naqueles que eram destroçados por dentro. E sepulcro caiado era exatamente isso. Não sei se você sabe. Os sepulcros caiados eram exatamente isso que Jesus falou. Eles eram todos ornamentados, mas a gente sabe o que tinha dentro deles. Percebe isso? A arquitetura apostólica que Deus envia para esse tempo, para a igreja, para a sua construção e para o seu desenvolvimento tem a ver com isso. Compreende isso? Os ajustes, o crescimento, os desenhos, para que todo mundo saiba que isso faz parte de um plano, que ninguém está aleatoriamente, simplesmente dentro de uma igreja de domingo em domingo. A arquitetura dos apóstolos faz todos entenderem que são um desenho de Deus. Você veio pensado para a terra, irmão. A mente de Deus desenhou você. Aleluia. Não foi acaso, não foi acidental a sua existência. Então a arquitetura dos apóstolos faz isso, né? Promove esses desenhos, revela esses desenhos, explica esses desenhos, trabalha a beleza da igreja e, por fim, a parte funcional da construção. A arquitetura faz isso. Ou seja, ajusta a função de cada um. É bem verdade que aqui também, como são ajustes, né? Como eu disse agora há pouco, toda vez que os ajustes vêm, a gente tem sempre um pequeno problema. No caso de ajustar a parte funcional de cada pé espiritual da igreja, nós sempre esbarramos naquela expressão: não, deixa para outro dia. Não, eu não estou preparado. Bem, ninguém está preparado. Eu não estou preparado. Quem me prepara é o Espírito. Nós precisamos entender que cada um de nós temos uma função. Negar essa função é negar o cabeça da construção.
Todos nós temos uma função. Ah, mas a minha função é simples. Sabe? O galardão de um profeta, de um apóstolo, de seja o que for, de alto nível, será o mesmo daquele que funcionou como um porteiro na igreja. A honra que Deus vai dar para ele é a mesma. Porque aqui não falamos de função em si. A honra que Deus dá é pela fidelidade à função que lhe foi confiada. Se alguém no quinto ministério está sendo fiel e alguém com um copo de água todo dia levando para o pregador também é fiel, a honra vai ser a mesma. Por mais que o peso de glória, já falei isso em outra ocasião, serão distintos, né? Por isso aquela canção, nada contra, né? Que é bonita, seu reino é sempre eterno, tal, justiça e igualdade. O reino de Deus, na consumação de todas as coisas, não vai ter igualdade, porque uns terão um peso de glória maior que outros. Isso de acordo com o tipo de movimentação que tivemos na terra. Se eu desempenhei a minha função com destreza, com empenho, com fidelidade, eu vou ter o meu peso de glória. Se alguém que simplesmente me vê recebendo, vai ter um nível de glória menor, vai estar lá no céu, vai estar contemplando o Cordeiro. Mas você tem distintos níveis de glória. A um vai ser dado 30, a outro 60 e a outro 100. Está escrito. Distintos, não é igual. Não é igual. Eu falei isso para vocês. Senão, inclusive, seria injusto da parte de Deus. Então, a arquitetura, ela trabalha a parte funcional da construção, ajustando a função de cada pedra espiritual. E essa funcionalidade, irmãos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Sabe por quê? Porque nos tira do, eu vou usar essa expressão, que me veio aqui do súbito, do campo do vazio, ou do campo do nada. Entende? Eu desenvolver a minha funcionalidade como pedra espiritual na construção chamada igreja, seja o que for, me tira do lugar do nada e do vazio. Sabe por que muitas pessoas que às vezes se sentem vazias, se sentem assim? Porque não funcionam. Precisa funcionar. Funcionamento das pedras vivas. Canta lá. E aí, o funcionamento. O funcionamento. E aí, na medida que esse funcionamento vai fluindo, vai operando, eu vou percebendo o que Deus pode fazer através de mim. Eu vou percebendo que eu não sou ninguém. Eu vou percebendo que eu sou importante. Eu vou percebendo que eu estou tendo contato com Deus. Vou percebendo que Deus está confiando tesouros para mim. Eu preciso ser mais responsável. Eu preciso alinhar mais a minha vida. Eu preciso aceitar cada ajuda. Eu estou percebendo que eu estou funcionando nele. Vocês estão entendendo isso? E eu vou percebendo isso, meu Deus. Deus está operando através de mim. Deus está se movendo através de mim. Então isso vai me dando um upgrade, como diz. E eu vou entrando mais fundo. E vou percebendo que de fato eu sou um desenho de Deus. Glória a Deus. Claro, sempre com os pés no chão, né? Isso também é muito importante. Estão entendendo até aqui? Amém. Esse edifício também passa pela engenharia profética. E diferentemente da arquitetura que promove os desenhos, a engenharia profética ela faz a leitura dos desenhos. Ou seja, apóstolos trazem o plano, profetas fazem a leitura deles. Meu Deus, faça a leitura desses desenhos. E mais, eles executam a aplicação desses desenhos para que as coisas não se encaixarem. Percebe como é diferente?
mas tudo visa um propósito. Está percebendo? Já? Eles fazem a leitura do desenho. Entenda que profetas são os olhos. Olhos que veem o que ninguém mais vê. Eles são os olhos. Eles veem os desenhos. O apostolado traz e faz a leitura desses desenhos e aplica essa leitura através de ensinamento, na prática ou de qualquer outra maneira. Certo? Além disso, eles trabalham certo? A arquitetura apostólica funcional, parte funcional, engenharia profética estrutural. Isso aqui é muito importante. Ela trabalha a parte estrutural da igreja que está sendo construída. E isso aqui fala de estrutura. Nós precisamos ter uma estrutura bem definida. Nós precisamos, inclusive, ter uma estrutura nova todos os dias. Por isso que eu disse, nós não podemos nos contentar com um velho, santos, com um passado. Ainda que há coisas novas que podemos trazer para cá. Mas, se a gente se acostumar com isso, a nossa estrutura se torna envelhecida. Se eu me manter paralisado, a minha estrutura envelhece. Aí, quando Deus mover um avivamento sobre a terra e derramar um vinho novo, a minha estrutura não vai comportar esse vinho. Porque Jesus disse que não se põe vinho novo em odre velho. Ou seja, não se põe uma unção nova em alguém que tem uma estrutura envelhecida, que não permitiu ajustes para mudar a estrutura, para mudar seu perfil de homem e de mulher de Deus. É necessária essa mudança estrutural, ela é provocada pela engenharia profética. Ajustes que trazem desconforto, mas é necessário, além de uma função sadia, a igreja precisa, cada um de nós, coletivamente, individualmente, de uma estrutura saudável. Amém. Glória a Deus. E Jesus explicou porque um vinho novo colocado num odre velho não dá certo. Vai fermentar e pum! O odre, que era um couro de animal, ele ficava enrijecido porque era velho. O odre novo, um couro de um animal, uma pele de animal nova, ele tinha elasticidade quando o vinho fermentava. Então ele acompanha a expansão do vinho. Uma estrutura nova acompanha a expansão da unção. Porque a unção de Deus realmente ela é expansiva. Ela amplia horizontes, amplia a nossa movimentação. Eu disse que seria uma palavra madura. Espero que o Espírito ajude você a entender isso. Amplia quem somos em Deus. Amplia a nossa envergadura. Aí Jesus disse: o que vai acontecer se for um vinho novo no odre velho? Estoura. Se desperdiça o vinho e o odre vai para o beleléu. Ou seja, por isso Deus, num movimento súbito do seu espírito, precisa encontrar na igreja, que precisa estar em construção, ouvindo ou recebendo o prumo, aquele negocinho lá que põe na parede, traz alinhamento, irmão. Precisa receber ajustes do prumo dos apóstolos e profetas. Ainda que dura. E aí vai se alinhando. E aí vai crescendo, porque é a vontade de Deus. Aí um movimento súbito de Deus sobre a igreja, uma unção que nós nunca vimos, uma unção peculiar, transcendente, cai sobre nós. Se a estrutura estiver enrijecida, se a estrutura estiver velha, se a estrutura estiver contaminada e muitas outras coisas, como o pastor Neto disse uma vez, a unção é perigosa. Muitos querem unção, ela é tremenda,
mas ninguém sabe quão perigosa ela é. Eu disse, por quê, pastor? E aí ele fala desse texto de Jesus, e ele finaliza dizendo: aprenda algo e leve com você para sempre. Ou a unção te vivifica, ou a unção te mata. Ou ela me vivifica, encontrando uma estrutura compatível com ela, ou ela me mata. Estrutura velha, pum, estoura. Se foi. Percebe? A engenharia profética, ela faz isso. Ela trabalha a parte estrutural e comportamental da igreja, ou seja, o nosso comportamento, nossa postura, nosso perfil, as inclinações do nosso coração, tudo isso passa pela engenharia profética que precisa ministrar. Entenda, arquitetura e engenharia de Deus ministram de forma aguda e penetrante porque é necessário isso. Uma coisa que nós precisamos entender: unção apostólica e profética, elas não ministram de forma superficial, elas são extremamente penetrantes na alma da igreja, elas afetam as entranhas da igreja. Compreende isso? E eu posso dizer mais: é um tipo de ministração que ofende a nossa mente. Mas observa, quando Deus ofende a mente de um povo, é para revelar o seu coração. Aleluia. Quando Deus ofende a minha mente, Ele em seguida vai revelar para mim o meu coração. Ele já sabe como é, correto? Mas se ofendeu a minha mente, Ele expõe o meu coração, a reação do meu coração. É um tipo de ministração e de unção que não é superficial, irmãos. Certo? Muito bem. Então, se tratando especificamente de hoje, eu vou correr um pouquinho para terminar. Nós precisamos tratar aqui, eu vou falar especificamente sobre a unção apostólica no corpo. E aí, como eu disse, esse tipo de unção ela possui uma envergadura tremenda. Aí em Efésios capítulo 5, abre comigo, vamos correr um pouquinho. No capítulo 5, versículo 27. E aí eu vou pedir para você deixar sempre marcadinho, que a gente vai ler o texto e volta para cá, tá? Versículo 27 do capítulo 5. Vou direto ao ponto aqui. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pausa. Vamos lá. Paulo está falando da igreja. Você olha o contexto, ele começa dando instrução domésticas do lar, e ele compara isso ao que Cristo faz com a igreja. E Cristo quer fazer algo. Ele quer apresentar a si mesmo um tipo de igreja, com uma natureza que lhe agrade. E ele começa dizendo que é uma igreja gloriosa. Irmãos, a igreja gloriosa no seu nível transcendente fala de um crescimento, como eu disse agora há pouco, e de maturidade. É a primeira coisa que uma função apostólica faz com a igreja: trabalha a maturidade dos santos. Compreende isso? Ela trabalha a maturidade dos santos profundamente. Entenda, a igreja precisa ser madura. E, deixa eu lhe dizer algo, não tem outra alternativa. Tem que ser madura. É como eu disse uma vez, né? Jesus volta, confabulando uma vez, não? Jesus volta. Aonde está a minha noiva? Aí vem uma menina do tamanho da Ana, vestida de noiva. Diz: eu estou aqui, Jesus, vim para me casar com você. Está certo isso? A arquitetura apostólica, a função apostólica desse tempo. É uma coisa que trabalha profundamente a maturidade da igreja.
Irmãos, nós precisamos ser maduros. A igreja deve ser madura. Maturidade é uma questão de urgência, viu? Porque se a igreja não for madura, e é uma das coisas que vai acontecer muito, no tempo do fim, o espírito de engano vai pegar muitos. Muitos vão ser enganados. Jesus disse que até parte dos escolhidos vão ser enganados. Por que será? Faltou maturidade? Sem maturidade não tem discernimento. Percebe? E deixa eu abrir um texto com você, deixa aberto como ele disse. Depois a gente volta para cá, Hebreus, capítulo 5. Estamos terminando já. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha isso aqui, irmão. A esse respeito, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Opa! Provavelmente, ou foi Paulo ou foi Apolo que escreveu esse livro. Ele começa dizendo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês são lentos para aprender. É a primeira deficiência que uma igreja encontra para crescer, para ser madura. É ser lenta para aprender. Ele disse aqui, nos tornastes lentos para aprender. Agora observa, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Pausa. Vamos lá então, vamos entender isso aqui. Olha o que o autor está dizendo, vocês estão muito lentos para aprender. O conhecimento de Deus exige velocidade. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pelo tempo, versículo 12, pelo tempo que vocês já têm de caminhada, era para vocês já serem mestres. Mas não, eu olho para vocês e vejo vocês ainda menininhos, necessitando de leite espiritual, que eu vos ensine coisas elementares ou básicas do Evangelho. Eu já poderia estar alimentando vocês com coisas mais sólidas, mas não, vocês ainda são pequenos. Santo Deus. Se a gente fosse fazer um raio-x aqui, nós temos o São Luís, a Dona Zé e a Camila, que tem 10 anos e é da fundação do Ministério. Se eu fosse perguntar para cada um aqui, ninguém tem menos que isso. De 10 anos de caminhada cristã. A pergunta é, se eu me perguntar se você se considera um mestre pelo tempo que você tem de caminhada, o que você responderia? Você já se consideraria um mestre? Alguém maduro? Ao ponto de ensinar e conduzir a outros? É uma pergunta para reflexão. Então, se a gente fosse fazer uma análise de 10 para cima, o céu vai completar 10 anos dia 7 de julho. De 10 para cima. De 10 anos para cima, Santos, é muito tempo. Concorda comigo? Pergunto de novo. Você se considera um mestre? Pelo tempo decorrido na sua fé? Sabe o que isso significa? Falta de maturidade. Nada contra, Santos. De verdade, um exemplo que eu vou dar assim para você entender. Nada contra. Mas há pessoas que ainda estão por anos naquela fé de colocar um copo com água em cima da TV e depois beber.
com a oração do pastor que está do outro lado do mundo. Nada contra. Por um novo convertido, está valendo. É um exemplo. Por quê? Porque não cresceu. Limitou o seu crescimento. Sabe o que isso significa? Faltou uma arquitetura apostólica na sua caminhada. Você e eu temos a nossa parcela de responsabilidade, sim. Porque não é porque eu tive a ausência de uma unção apostólica e profética que eu não vou crescer. Concorda comigo? Eu tenho a minha parcela de culpa e responsabilidade. Mas também, infelizmente, caminhamos por alguns lugares que não havia essa envergadura de ministração para me fazer crescer. Compreende? Então o autor diz isso daí, olha, poxa, o tempo que vocês estão aqui, eu esperaria chegar e alimentar vocês com coisas profundas. Jesus um dia chegou para os discípulos e disse: eu tinha tanta coisa para vos falar, mas vós não suportarias. Vocês não iriam suportar o que eu tenho para falar. Atenção, conheço um homem que, não sei se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, visitou o terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo viu e ouviu coisas grandiosas no terceiro céu, veio aqui para a terra louco para compartilhar com alguém. Aí ele chega na igreja e vê o nível 2. Não é lícito falar. Santo Deus, nos livre disso. Estão percebendo, irmãos? Versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Volta aí para Efésios 5. Então, observa, maturidade, eu poderia falar muito mais, mas eu não vou me prolongar para o tempo não se estender. Maturidade é um tipo de coisa que a unção apostólica promove. Nós precisamos ser uma igreja madura. Repita comigo: eu como igreja, preciso ser maduro. Tá bom? Vamos lá, Efésios 5. Ele segue dizendo: sem mácula. Tá? Igreja gloriosa, vírgula. Gloriosa tem a ver com maturidade. Sem mácula. Sabe o que é a mácula? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. É aquelas manchas que não podem estar nos nossos vestidos. Compreende isso? Está dando hora, avançou? Sem mácula. A unção apostólica, sabe o que outras palavras significa? Ela trabalha a santificação coletiva da igreja. A igreja do Senhor Jesus, na sua construção, ainda precisa saber que a santificação não é coisa ultrapassada. Não? Os princípios da santificação, eles vão contra toda a mácula, toda a sujeira que está nos vestidos da noiva, toda a mácula que se encontra na construção da igreja. A unção apostólica, ela faz isso. Ela faz isso. E eu vou lhe mostrar algo. Apocalipse 19, quase lá. Olha só. Versículo 7.
Aleluia. 19:7. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Pode voltar para a igreja. Uma construção, uma igreja sem mácula. Sem mácula. Tendo ainda como base na sua vida espiritual os princípios de santificação, separação do bem e do mal. Compreende? E aí ele segue dizendo que essa igreja não pode ter ruga. E a função apostólica dos últimos dias tem a ver praticamente com aquilo que eu falei inicialmente. Trata da beleza da noiva, né? Da beleza da construção. E ruga, você sabe muito bem, tem a ver com uma idade que vai passando, um tempo que vai passando, o tempo que nos faz envelhecer. Então as rugas começam a aparecer. No caso da construção chamada igreja, a noiva do Cordeiro, esse tipo de unção, ela não permite nem sequer que rugas encontrem a construção da igreja, porque a igreja não pode ser uma obra envelhecida. Percebe isso? Eu vou abrir aqui em Cantares de Salomão, capítulo 4. Vamos terminar lá. Cantares de Salomão. Me chamou muito a atenção esse texto. Capítulo 4, versículo 9. Feriste-me o coração, minha irmã noiva minha. Feriste-me o coração com o teu olhar, com um colar do teu pescoço. Pode voltar. Isso é profético, é messiânico. É a declaração de um noivo que vê sua noiva exuberante. Observa que as rugas se concentram nos olhos, né? Ele diz: ó, tu me feriste com o teu olhar, tu feriu meu coração com o teu olhar. Noiva minha, quando tu olhou para mim, tu arrebatou meu coração. Por isso, irmãos, apóstolos e profetas são tão importantes.